Olá, faz tempo que eu queria fazer uma aula sobre namoro cristão e esse vai ser o nosso tema de hoje. O namoro, ele é uma etapa entre a amizade e o casamento, né? No tempo da Bíblia não tinha namoro. Então, hoje o namoro é uma questão de conhecer, né? É necessário para conhecer, para você ver se esse amigo ou essa amiga que você gosta, que você tem um sentimento, vai ser um casamento legal ou não vai. Então, o namoro, ele tem isso, né? É uma etapa de transição, uma etapa de conhecimento, uma etapa onde vai ser ali aprofundado um relacionamento de uma forma que seja possível tomar essa decisão, né? Se vai ser viável o casamento ou não, se não deu certo, quando aprofundou, viu que não era. Então conhece os defeitos, conhece as qualidades. Isso é muito importante, porque se você não conhece, você casa no escuro, né? Isso é muito ruim. Então é muito importante essa sinceridade dos dois, de expressar os defeitos, as qualidades, conhecer, ter um relacionamento realmente profundo e maduro, não superficial, né? E o corpo, ele, pro namoro cristão, não é, né? Não faz parte do namoro, desse conhecimento, conhecer o corpo do outro, né? Relação sexual, isso é contra os padrões de Deus, né? Deus criou o sexo para um ambiente do casamento, na segurança do casamento, e Ele quer que seja assim, né? E também tira o foco, né? Muitos namorados ficam mais focados na questão carnal do sexo e esquecem do foco que é conhecer o outro, e depois só de muito tempo, por ter um relacionamento superficial, depois de muito tempo que eles vão se conhecer e realmente percebem que não era isso, né? Então o mundo, ele tem esse problema, né? Mas aqui o assunto é o namoro cristão, né? Aí você vai conviver com a pessoa e você vai pensar, com essa pessoa eu quero passar o resto da minha vida. Aí você vai planejando, né? O namoro é sempre pensado pro casamento. O namoro que não pensa no casamento, ele é um namoro que vai ser fadado a desilusão, a frustração, né? Porque chega uma hora que é necessário avançar, né? E se não tem esse desejo de avançar, vai ser só se machucar, né? Emocionalmente, um ao outro. E também pensar, né, durante o namoro, se está dando certo, se é isso mesmo, se vocês estão conseguindo ser mais felizes, servir mais a Deus, estar mais perto de Deus juntos, ou quando estava separado era melhor. Então isso já dá uma análise, né? Pô, não está dando certo, é melhor a gente parar com isso, né? Tem os requisitos de namoro cristão, né? Primeiro é o ser cristão. Não adianta, se você está indo pro inferno e querer estar com alguém, com outra pessoa que também está indo ou está dentro da igreja, ao contrário também, né? Se você está querendo namorar alguém que não é cristão, isso é muito complicado, porque você pode trazer até a pessoa para a igreja, e a igreja pode ser uma condição para o namoro para a pessoa que não é da igreja, né? Para o outro. Aí isso é ruim. Então o ideal é que a pessoa realmente seja da igreja, e isso já faça parte, já sejam cristãos os dois, porque já vão na mesma direção, né? Agora, se um é cristão e outro não é muito complicado, porque um vai querer viver mais pro carnal, o outro mais por espiritual, e aí isso é complicado. É bom o casal ter sempre a mesma direção, né? Então, os mesmos desejos, o mesmo foco, vai pro domingo, a mesma coisa, tem o mesmo quando vai resolver os problemas, pede perdão, ora. Isso é algo muito importante pro namoro e pro casamento, né? A questão da maturidade também, né? Porque hoje muitos adolescentes querem namorar muito cedo, tem muito incentivo em muitos filmes e muita coisa na escola. E é muito complicado, né? Porque quando você é muito novo, o ser humano, ele não consegue ter muita empatia, não consegue ter muita responsabilidade, não consegue entender muito profundamente o que é aquilo. E você pode até fazer uma pesquisa, né? Conhece todos os casais que você conhece. Quando eles se conheceram, eles começaram a namorar na adolescência, é muito difícil. Eu conheço 1, 2 no máximo, que namoraram desde da adolescência e estão casados até hoje, pro resto da vida, né? Porque quando a gente é mais novo, a gente faz muita besteira. A minha vida mesmo, antes dos 18, até mesmo antes dos 20, os relacionamentos, eles não deram certo por falta de maturidade minha ou da outra pessoa. A comunicação também, a gente não sabe se comunicar direito, e para os homens é mais difícil ainda a questão da empatia, de reconhecer os sentimentos, de pedir perdão, de reconhecer a comunicação da mulher, as necessidades.
Então a mulher já, pelo contrário, já amadurece mais rápido. Então esses requisitos são para que você possa entender que o que é necessário para namorar, né? Porque muitas vezes você vai namorar muito cedo e vai realmente te frustrar. Às vezes é melhor você não namorar, esperar o seu tempo certo, né? Não ir pelas emoções, não ir pelo que todo mundo fazendo, né? Não ir pela onda. Que é aquela escritura de 1 Coríntios 13:11, né? Quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, mas quando me tornei homem, deixei as coisas de menino de lado, né? Porque realmente é isso. O amor, que é o capítulo o assunto do capítulo de 1 Coríntios 13, é para maturidade. Quem é maduro sabe amar. Quem não é maduro não sabe amar. Então por isso que para criança e adolescente o namoro é muito complicado. É possível? É para adolescente. Mas precisa de muita ajuda, de muito cuidado. Também tem a questão da idade, quando é que vai casar. Você começa a namorar com 15, você vai poder casar com 18? Muito difícil que seja possível, né? Mas é um cálculo, né? A gente tudo na vida decide, calcula, planeja, vai fazendo o que dá na telha, né? Outra questão, outro requisito é a renda. Tem a escritura de Provérbios 24:27 que fala: construa primeiro a sua lavoura para depois constituir família, né? Então tenha uma renda, né? Um trabalho, um estágio, alguma coisa que vai fazer com que você tenha dinheiro para sair, para passear com a sua namorada, com o seu namorado. Isso é importante, porque aí vocês vão ter um gasto, né? Nesse relacionamento. E também a poupança, juntar dinheiro para o casamento, para a cerimônia, para o lar de vocês futuramente. Então esse planejamento financeiro ele também faz parte. Aí se os dois não trabalham, vocês vão namorar como? Se encontrando na escola, se encontrando na igreja, é muito complicado. E até essa questão da renda também ajuda com a maturidade, né? Que o trabalho ele amadurece a gente. A gente tem responsabilidade, acordar cedo, chegar no horário, fazer as nossas tarefas. E essa responsabilidade é muito importante no relacionamento também. E a questão do planejamento, né? Quando eu vou me casar? Porque namorar muitos anos é muito complicado, mas para um namoro cristão que você vai querer manter a pureza, manter a santidade, e quando vai passando os anos, esse desafio vai aumentando cada vez mais. Então se você começa a namorar com 15, aí você vai querer fazer uma faculdade, aí vamos dizer, você termina o ensino médio com 18, começa a faculdade com 19, aí você vai terminar a faculdade com 20 e tantos, aí vai começar a trabalhar, e quando é que você vai casar? Isso aí é esse planejamento, entendeu? Você pensar o que eu quero da minha vida. Você pensar quando eu quero ter filhos. Aí se você casa com 30, você vai ter filho com quanto? 35, 40, como é que vai ser? Então esse planejamento é importante. Também começar muito cedo tem um problema, começar muito tarde também tem outro problema. Mas é esse cálculo, né? Do tempo, você entender qual a sua fase hoje. Se você está no ensino médio, se foca em terminar o ensino médio. Se você terminou o ensino médio, você vai querer trabalhar, você vai querer ir para a faculdade. Entenda o seu tempo, entenda o que você quer. Você quer trabalhar, estudar, você vai trabalhar, estudar, vai ter tempo para esse namoro, não vai. Então esse planejamento racional, né? Não se entregar ao sentimentalismo, eu vou fazer, vai dar certo. Não, tem que planejar. Que aí vem os conselhos, né? Que eu vou falar você pedir conselho, você pedir ajuda, porque o coração ele é muito enganoso, né? Mas um dos conselhos que eu dou aqui é você não dizer para a pessoa que você gosta dela, né? Porque quando você chega e diz, eu gosto de você, aí a pessoa pode gostar ou não. A maioria das vezes a pessoa não gosta, ou nem pensou nisso, ou nem entendeu, ou estava com medo de você fazer essa pergunta. Então você dizer para a pessoa que gosta é muito complicado. Você bota a pessoa numa saia justa, você se deixa muito vulnerável, e aquilo pode marcar a sua vida pelo resto da vida. Você vai ficar chateado ou não. Então o ideal dentro da igreja que a gente acredita é que junto do discipulado, né? Se eu gosto, que nem quando eu estava querendo investir na amizade com a minha esposa, o que eu fiz? Eu liguei para a discipuladora dela e falei, tô gostando de Jéssica, tô pensando isso. Ela me ajudou a entender o custo desse interesse. Eu demonstrei o interesse, falei, eu tenho interesse. Aí ela foi sondar com Jéssica para ver se ela tinha interesse. Aí ela me traz o retorno. Vai dar certo, ela tem um interesse também, vamos crescer em amizade, vamos namorar depois.
ou não. Porque aí fica mais fácil. Se fosse um não, aí se você receber um não diretamente da pessoa, dói muito mais do que você receber um não de um intermediário. Falar, ela não tem um interesse. Melhor você continuar orando, continuar crescendo amizade com outras pessoas. Então esse intermédio de você com o discipulado ali, com a amizade, ajuda, protege o nosso coração para também não ficar se frustrando, né? Lá no começo, já no começo do negócio, já se frustrar, né? E no mundo não tem isso, né? No mundo chega e fala, e se machuca. Isso não é bom, não é o ideal. Já que a gente tem essa ferramenta do discipulado, das amizades, dos relacionamentos, vamos usar, né? Um ponto importante é o jejum e a oração, né? A consagração. Deus, ele quer viver cada momento da nossa vida com a gente, né? Ele quer participar. Deus, ele não se exclui e fala, não, se vira aí, na sua vida amorosa eu não quero saber não. Não, Deus quer participar da nossa vida em todas as áreas, né? E dessa parte muito mais, né? A gente deve consagrar o nosso relacionamento, o nosso namoro, o nosso casamento, a nossa família é para nossa vida é para Deus, né? E essa área também é para Deus, é para glorificar a Deus. O relacionamento glorifica a Deus. Deus usa o relacionamento para nos moldar mais parecido com Jesus. Então consagrar esse relacionamento. E tem esse triângulo que é bem legal, que é do relacionamento, né? Quando já tem um relacionamento, né? Antes, quando já tem um namoro, já tem o noivado, o casamento, aí quanto mais os dois se aproximam, mais se aproximam de Deus, traz a luz, traz a sinceridade, traz a comunicação. Isso é muito importante. Que é o próximo conselho, né? Ser sincero, né? Ser verdadeiro, eu penso isso, eu acho isso, eu quero isso pra minha vida, eu tenho um plano de fazer isso, fazer aquilo, eu quero. Então isso é muito importante para o outro te conhecer e para você também se conhecer, né? Isso é a maturidade. Quando a gente tem maturidade, a gente se conhece. Eu sei o que eu quero isso, quero aquilo. Então também do outro, né? O que você quer? Qual é o seu sonho? Qual é a sua meta? Imagine, você quer ser um missionário, você quer ir a todas as nações, você quer pregar, você quer converter as pessoas, e a outra pessoa que você gosta, não. A outra pessoa, ela quer ficar mais aqui, não quer mudar de cidade, não quer, é mais centrada tem mais raízes na cidade. Nenhum dos dois está errado, né? Só que vocês precisam alinhar, né? Ou um vai ceder, outro não vai, ou não vai dar certo, né? Então a sinceridade é muito importante. Não viva de máscaras. Também não permita, não deixe que você não conheça o outro, né? Pergunte, investigue, né? A hora do namoro é isso. O namoro é para isso, é para investigar, para ver isso, aquilo, como é que é com ele, com a família, como é que ele lida com a família, como é que ele lida no trabalho, ele acorda cedo, ele arruma a cama, não arruma. Todos esses pontos, eles fazem parte, né, desse conhecimento, e é muito importante para o cálculo do namoro, né? Para o casamento, pensando no casamento. E a outra questão é: não tenha pressa, né? Eu quero namorar, em 6 meses eu quero noivar, e em 6 meses eu quero casar, né? Isso é muito perigoso, né? Porque essa velocidade, essa rapidez, para o conhecimento, para a gente se conhecer, precisa de tempo, precisa de situações, precisa a gente enfrentar problemas, e todas essas coisas incentivam a gente a construir quem é o outro, né? Agora, se é muito rápido, não dá tempo de conhecer, né? É arriscado. Pode ser que você não conheça 100% lá na frente, descubra algo que você pensa, poxa, eu não sabia que você era assim, né? Então é muito importante dar esse tempo. E também não ter o tempo demais, né? Passar 5, 6, 7 anos namorando, isso é ruim, né? E também para começar o namoro, não tenha pressa para começar o namoro. Porque quando a gente está gostando de alguém, aquela agonia, não, eu quero estar perto da pessoa, eu quero namorar, quero segurar na mão, quero botar um anel de compromisso, quero botar nas redes sociais. Isso faz as pessoas cometerem muitos enganos, né? Trocar os pés pelas mãos, fazer aquilo que não deve. Então não tenha pressa, tenha calma, caminha a passos certos, né? A passos calculados, a passos racionais, não a passos emocionais, que é outro ponto, né? Não siga o seu coração, né? Que em Jeremias 17:9, o coração é enganoso, e a gente se engana, a gente se ilude, a gente se defrauda. Às vezes a gente acha que o outro gosta da gente, não é verdade. Às vezes a gente acha que gosta do outro, mas a gente não gosta, foi só que a gente ficou alimentando pensamentos, pensando no outro. Quando a gente pensa muito em alguém, a gente acaba gostando. É como se fosse automático. A gente pensa, que aquela pessoa vai sendo algo importante para nós, né? Então a gente precisa entender o que é verdadeiro
e o que é coisa do nosso coração enganoso. O que é a realidade, o que é um delírio da nossa emoção. O outro conselho é pedir conselho. Vê que legal. Tô dando um conselho para você pedir conselho, para você pedir ajuda para os seus pais, para as pessoas que são mais maduras, para um casal que você vê como espelho. Ó, quero ter um casamento como desse casal aqui. Vou pedir ajuda para eles. Esses conselhos são muito importantes, porque quando a gente caminha sozinho, a probabilidade de dar errado é muito maior. Agora, se a gente está caminhando e a gente está pensando, ó, aqui tá certo, o que a gente está fazendo isso aqui? Tá certo, isso é bom, isso não é. E isso nos dá segurança de estar glorificando a Deus, estar no caminho certo, estar caminhando bem. Agora, se a gente se afasta, se isola, não, vem aqui, vamos namorar, vamos sair da igreja. Você pode ver os casais que você conhece, que saíram da igreja, como está a vida deles hoje, né? Infelizmente, muitos têm um casamento ou se separaram, filhos, mãe solteira. Isso é muito complicado. Então, veja, né? Peça conselhos, seja humilde. Você não sabe de tudo. Você pode já ter namorado, pode ter tido relacionamento, mas você precisa de ajuda, você precisa de conselho. E perguntar, né? Nós não somos discípulos de Jesus. O que Jesus faria se ele gostasse dessa moça, gostasse desse rapaz? O que ele faria? Será que Jesus se apaixonaria por alguém do mundo que não é da igreja? Será que Jesus faria isso com um namorado, com a namorada? Então nós somos discípulos, né? E precisamos de convicção de quem Jesus era, de quem Jesus é e o que ele faria no nosso lugar. Também um conselho é evitar o beijo, né? Porque o beijo ele é uma preliminar para o sexo, né? Então o beijo ele não acaba ajudando, né? Não é pecado beijar. Se você se beija, beleza. Mas isso dificulta na luta contra o pecado, né? Contra querer fazer sexo antes do casamento. Então não aconselho vocês se beijarem, porque não vai dar certo, né? Porque uma hora começa hoje, tá se beijando, daqui a pouco vai a mão, daqui a pouco vai aquilo, não é legal, não vai ajudar. Vem um pensamento, você não beija o outro pensando nos ursinhos carinhosos, pensar em outras coisas que não faz parte do casamento, não faz parte do namoro, que é guardado para o casamento. Então evita, não beija. É um conselho que eu segui no meu namoro com a minha esposa. A gente namorou 3 anos e pouco, a gente não se beijava, não tinha relacionamento, e Deus abençoou muito o nosso caso. Não foi isso, né? Mas evitar isso nos ajudou muito a manter a pureza. Teve dificuldade no finalzinho, quando tá chegando no casamento, é uma luta danada. Então tudo isso que a gente vai plantando no começo, lá na frente a consequência é muito grande. Então se a gente vem plantando pureza aqui, quando chegar na hora da dificuldade lá perto do casamento, vai ser um pouco mais fácil, né? Se proteja de golpes. Tem gente que engana, infelizmente tem gente que se aproxima com más intenções e a gente não consegue perceber. Então esse tempo, esses conselhos, a oração, o jejum, Deus revela, Deus deixa claro, Deus traz para a luz. Deus é luz, então ele vai iluminar, vai falar, Deus, você entrega na mão de Deus e fala, Deus, mostra isso aqui, por favor. Eu quero agradar o Senhor acima de satisfazer os meus desejos. Quando a gente coloca Deus na frente é sucesso. Agora se a gente coloca Deus para trás e segue a nossa vida, é fracasso com certeza. Se proteja de golpes, né? Não seja enganado, porque tem pessoas que enganam, tem pessoas que entram na igreja querendo um relacionamento e não querem Deus, querem um relacionamento e depois saem fora. Não entrem nessa, né? Deixa a pessoa, prove para ver se a fé da pessoa é realmente verdadeira, né? Se não é só para um passo. Seja racional, né? Não seja guiado pela aparência. Nossa, fulana, como ela é bonita. Olha esse menino, como ele é lindo, gato. Não vá nisso. A beleza não quer dizer nada. Nada. Claro que você tem que gostar da aparência do outro, mas a beleza não interfere em nada no relacionamento. E às vezes nos engana. Então não seja guiado, né? Pelas aparências, pelos sentimentos que não são realidade. Trabalhe com a realidade, trabalhe com o caráter. O caráter que a gente deve se apaixonar. O amor vem pelo caráter. A paixão vem pela aparência, porque é o que se vê, né? É externo. E é transitório, né? Hoje a pessoa dá mais daqui 10 anos, a aparência dessa pessoa já vai ser diferente. E você vai deixar de amar ela. Eu casei porque fulana era muito bonita.
quando ela deixar de ser bonita, você vai continuar casado com ela, ou você vai separar e casar com outra que tá bonita? Entendeu? Isso é muito sério. Não seja guiado, né, por esses sentimentos que não condizem com a realidade. Outro conselho: não se amolde ao padrão do mundo. Romanos 12:2. Porque o padrão do mundo é o quê? É o beijo, é o sexo, é a falta de compromisso, a falta de responsabilidade, é a falta de propósito no namoro, é o egoísmo. Então não se amolde a esse padrão, né? Não se renda, não fala, não, meus amigos da escola estão namorando assim, o pessoal aqui no trabalho tá assim, eu vou fazer assim também. Não, se você quer um namoro cristão, você tá assistindo o vídeo errado. Se você quer agradar a Deus, é esse vídeo mesmo. Tô aqui passando os conselhos que eu acredito seja importante para você. Agora, se você não quer agradar a Deus, não vá se envolver com as pessoas da igreja, com as irmãs, com os irmãos da igreja. Se você não quer agradar a Deus, quer ter um namoro impuro, namoro do seu jeito, vá pro mundo, procure no mundo. Não atrapalhe quem está querendo viver para Deus. Mas se você quer ter um relacionamento sério com Deus, busque alguém que somente está com Deus. E persevere, né? Às vezes o namoro ele não vem logo, né? Eu comecei a namorar em 2015, mas eu fui batizado em 2009. Então eu passei 6 anos sem namorar dentro da igreja, né? E realmente quando a gente fica lá solteiro, sem ninguém, fica aquela neurose, como é que vai ser? Mas é melhor você perseverar, orar, confiar em Deus, ter as amizades, ter as saídas, ter as amizades profundas, e uma hora Deus vai lá e abençoa, do que você se envolver logo com uma pessoa que vai te machucar, que vai te afastar de Deus, e gera os traumas maiores, são esses emocionais, né? Então, antes só do que mal acompanhado, é um ditado que nesse assunto ele vale muito, porque é melhor você ficar sozinho indo para o céu do que acompanhado com alguém indo para o inferno. Então isso é muito sério. Persevere, vale a pena. Aproveite a vida de solteiro, viaje, conheça, porque é um privilégio e vale a pena. Também uma questão é você ser feliz solteiro, né? Porque muitas pessoas colocam o ápice da vida da pessoa, o relacionamento. Quando eu tiver um relacionamento eu vou ser feliz. Se você não é feliz solteiro, você não vai ser feliz namorando, não vai ser feliz casado, porque o relacionamento não traz a felicidade. Você tem que ser feliz em Deus. Toda a sua satisfação, o seu prazer tem que estar em Deus. Se você tiver colocar uma pessoa num relacionamento, pode ter certeza, você vai se frustrar. Deus, ele é o centro da nossa vida. Se a gente fizer qualquer outra coisa como sendo a nossa vida, vai cair. Por quê? Não aguenta, não sustenta. Só Deus consegue satisfazer, só Deus consegue encher o vazio que há dentro de nós. Então, seja um solteiro feliz, não idolatre, né? Porque quem troca Deus pelo relacionamento faz isso, né? Idolatra um relacionamento, coloca um pedestal. Isso não é bom, né? Não faz bem e não é isso que Deus quer, né? Outro conselho é não se apegue demais, porque o namoro acaba. Todo namoro vai acabar. Ou vai acabar em casamento dentro da igreja, ou vai acabar em amizade, porque a gente viu que não era isso e tá tudo certo, a gente continua aí dentro da igreja. Agora, se o namoro foi feito com pecado, imagine, aí que entra a relação sexual, vê? Vocês namoraram, tiveram relação, não deu certo, se separaram. Como é que você vai olhar para essa pessoa depois de tudo isso, de todo esse pecado? Você vai conseguir ir para a igreja, sentar no banco e viver tudo isso? A pureza, ela é muito importante também para isso, né? Porque a gente pode estar namorando com a mulher de outro lá no futuro, e você vai fazer isso, esse pecado. Então, o sexo, a forma como a gente fala, se comunica, isso é muito importante, porque é para que se o namoro não der certo, a gente tem paz. Dei o meu melhor, eu estou entregando a irmã, o irmão, da forma que eu peguei, não defraudei, não pequei, não atrapalhei a vida dele com Deus. Tem uma frase numa música de MV Bill que é: um momento de prazer pode gerar vários anos de sofrimento, né? O mundo, ele não liga pra isso, né? Não se importa com o namoro. Faz aí, vai dar tudo certo. Só que aí vem gravidez na adolescência, vem tantos problemas
mães solteiras, separação, divórcio, a família está sendo realmente deixada de lado, né? Então pensa nisso, né? Não se entregue aos momentos de prazer pecaminosos, iludido, porque as consequências podem ser muito drásticas. A família é a base da sociedade, né? Por isso que o mundo está desse jeito, né? Porque a família hoje não tem tanto esse valor, né? Um divórcio, não deu certo, vou separar, ou até melhor, o mundo faz assim, não, vamos nos juntar, a gente mora junto, porque se for para separar é mais fácil, vê, já se junta pensando em separar, não tem valor, a família perdeu o valor pro mundo. Só que dentro da igreja não pode ser assim, né? A gente tem que ter uma vida pautada em prioridades, né? Primeiro, sempre Deus. Segundo, nossa família. Terceiro, a igreja. Quarto, o trabalho. O mundo tá invertendo, né? Coloca lá o trabalho em primeiro lugar. Não, vou estudar, vou trabalhar, vou ralar, vou ser um profissional, tal. Vou ficar rico, quero dinheiro, quero comprar tudo que eu quiser. E deixando a família de lado, deixando Deus de lado. E não é essa a forma certa, né? E por isso que a vida é tão desequilibrada. Tem gente que só tem prazer no trabalho porque é aquilo que ele consegue desempenhar. Quando chega em casa não tem paz, quando chega em casa não tem prazer. Então, esses são os conselhos que eu queria passar. Compartilha com quem quiser aí, pros pais, para quem quiser pensar nesse assunto, né? Esse assunto tem que ser realmente bem baseado na nossa vida, bem claro, para evitar os transtornos, né? O mundo, a influência do mundo, ela é aberta, né? Todo filme que a gente assiste tem relacionamento, tem romance, e são padrões impostos a nós, né? E a gente não pode aceitar. Amém? Deus abençoe aí sua vida amorosa, que na sua vida amorosa Deus glorifique o nome dele e também te molde a imagem de Jesus. Abraço.